Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindo à Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e no vídeo de hoje nós vamos abordar a neurogênese envolvida na manifestação clínica da Covid. Sejam todos muito bem-vindos. A doença Covid-19, que já incidiu em mais de 8 milhões de pessoas em todo o mundo até o momento, é causada pelo vírus SARS-CoV-2, também chamado de novo coronavírus, e tem sua manifestação clínica, sobretudo no aparelho respiratório, como nós já discutimos no vídeo 3 dessa série, que eu vou deixar o link aqui em cima para quem ainda não assistiu. Apesar dos efeitos fisiológicos incidirem principalmente no sistema respiratório, 1/3 dos pacientes também apresentam manifestações neurológicas, como, por exemplo, perda de olfato e de paladar, cefaleia, tontura, sonolência, confusão mental, mialgia, ataxia, que seria um prejuízo do equilíbrio ou da coordenação motora, AVC isquêmico e ainda crises convulsivas. Nesse artigo aqui do Journal of the American Medical Association in Neurology, foi o primeiro relato detalhado de manifestações neurológicas em pacientes com Covid-19. O estudo ele foi feito com 214 pacientes internados no hospital de Wuhan, na China, sendo que 36,4% desses pacientes apresentaram manifestações neurológicas. Eles relataram que os pacientes graves eram mais propensos a desenvolver manifestações neurológicas, especialmente doença cerebrovascular aguda, distúrbio consciente e lesão muscular esquelética. Uma questão interessante é que alguns pacientes que chegaram ao hospital não tinham sintomas típicos da Covid. Apenas apresentavam manifestações neurológicas e isso direcionou um protocolo de atendimento clínico, onde, durante a pandemia, ficou estabelecido que, ao atender pacientes com manifestações neurológicas, os médicos devem considerar a infecção por SARS-CoV-2 como um diagnóstico diferencial para evitar atrasos de diagnóstico ou até erros de diagnóstico no sentido de prevenção e de transmissão da doença. Nessa outra publicação aqui do mesmo jornal, que é do final de maio de 2020, os autores fizeram uma revisão a respeito de manifestações neurológicas causadas por coronavírus de um modo em geral. Eles listaram 3 coronavírus com potencial para infectar células nervosas, além do SARS-CoV-2. E são eles: o coronavírus humanos OC43, que causa um resfriado e ele está associado à esclerose múltipla, porque foi encontrado RNA do vírus no tecido cerebral de autópsia de doadores que morreram com esclerose múltipla. E também foi detectado RNA viral no líquido cefalorraquidiano em pacientes vivos com esclerose múltipla. Para quem não sabe, a esclerose múltipla é uma doença desmineralizante. A pessoa perde a bainha de mielina, que é uma capa gordurosa que envolve os axônios dos neurônios, permitindo uma alta velocidade na condução do impulso nervoso. A lesão dessa estrutura pode tornar os impulsos lentos ou até interromper a propagação do impulso nervoso. O mecanismo fisiológico que leva à desmineralização desses pacientes ainda não foi completamente esclarecido. Esse vírus também está associado com a encefalite fatal em crianças. O outro vírus é o SARS-CoV-1, que é o primo do SARS-CoV-2, que causou a síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia SARS em 2002, 2003. E também foram relatadas complicações neurológicas em um conjunto de pacientes
E também encontraram partículas virais em amostras de tecido cerebral na autópsia de pacientes com SARS, especialmente nos neurônios do córtex e do hipotálamo. Outro vírus com histórico de neurológico é o MERS-CoV, que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio, que surgiu pela primeira vez em 2012. E desde então, já foram relatados aproximadamente 2.500 casos da doença. Diferente do SARS-CoV-1 e do SARS-CoV-2, que tem a proteína ACE2 como receptor para a entrada na célula, como a gente viu no vídeo 1 da série, que eu já deixei o link lá desde o primeiro slide para vocês assistirem, eu vou deixar o link lá da playlist, para quem ainda não viu. Diferente do SARS-CoV-1 e do SARS-CoV-2, o MERS ele se liga num receptor proteico chamado dipeptidilpeptidase 4, para poder entrar nas células, que é uma proteína amplamente expressa nos epitélios de todo o corpo. E existem vários relatos de complicações neurológicas na MERS, embora o vírus nunca tenha sido encontrado no tecido do sistema nervoso em humanos. E o SARS-CoV-2, ele é bem semelhante ao SARS-CoV-1, né? Ele também se liga no receptor ACE2 via proteína spike em células de mamífero. Então, a presença do ACE2 ele é primordial para que o vírus entre na célula. Como a gente já discutiu em vídeos anteriores, não só a ACE2, mas também a proteína, que é uma protease transmembrana chamada TMPRSS2, é necessária para invasão do vírus na célula. E essas proteínas elas são expressas em diferentes tecidos, inclusive no sistema nervoso central. Nesse artigo aqui, os autores verificaram a expressão da ACE2 e da proteína também necessária TMPRSS2 em vários tecidos, inclusive no tecido do sistema nervoso. E eles mostraram que a coexpressão dessas duas proteínas ocorre em células precursoras de oligodendrócitos, também ocorre em astrócitos da substância negra e do córtex num alto nível, sendo essas regiões, então, de alto risco de infecção. Já o hipocampo apresentou baixa expressão e cerebelo e medula espinhal mostraram zero de expressão. Mas como que o SARS-CoV-2 vai conseguir entrar no cérebro? Bem, embora existam relatos de complicações neurológicas nos pacientes de Covid-19, ainda não está claro qual o mecanismo que o vírus tem para entrar no sistema nervoso. E podem existir várias rotas. Nós vamos discutir aqui 3 possíveis rotas. A propagação transsináptica, a infecção através do endotélio vascular e a migração de leucócitos. Esses 2 últimos aqui implicam em atravessar a barreira hematoencefálica. A propagação transsináptica seria a invasão do vírus através dos terminais nervosos periféricos, que depois de se espalharem ao longo dos nervos, através das sinapses nervosas, vão chegar até o sistema nervoso central. Esse mecanismo de invasão do sistema nervoso central já foi observado em outros vírus, coronavírus, incluindo o coronavírus humano, o AC43, que causa o resfriado comum, e o HEV67, que é um vírus da encefalite hemaglutinante. E também foi observado no vírus da bronquite aviária. Então, o vírus ele entra pela cavidade oronasal, infectando a mucosa nasal e também infecta o nervo olfatório. Então, esse vírus ele migra de neurônio para neurônio através das sinapses, utilizando uma via endocítica, exocítica,
mediada pela membrana plasmática, né, no sentido reverso, chegando até os neurônios medulares e até o cérebro. Para a propagação intracelular, né, dentro do neurônio, os vírus eles vão usar os microtúbulos do axônio, como se fossem aqui verdadeiras estradas, isso em alta velocidade. Um achado clínico que corrobora para esse tipo de mecanismo de neuroinvasão do SARS-CoV-2 é que existem muitos relatos de perda de olfato, que é a anosmia, ou ainda perda de paladar, que é a agesia. Outra possível via de tropismo seria através da infecção do endotélio vascular. Mas para isso é necessário que o vírus atravesse a barreira hematoencefálica, assim também como o último caso que a gente vai falar mais adiante. Mas o que é essa barreira hematoencefálica? Ela separa os vasos sanguíneos, né, o conteúdo do vaso sanguíneo, do parênquima cerebral, formando uma barreira que impede a entrada de várias moléculas tóxicas para o sistema nervoso. Ela é formada, então, pelo endotélio vascular, pelos astrócitos, perícitos e matriz extracelular, como a gente pode ver no próximo vídeo. A barreira hematocefálica, assim como outras barreiras do sangue, é uma incrível adaptação anatômica. Sua característica estrutural mais marcante é ser constituída principalmente por células endoteliais que estão firmemente unidas através de junções apertadas e junções comunicantes, que são estruturas que unem as células justapostas através de diversas proteínas, como conexinas, claudina, o que mantém a integridade da barreira. Os perícitos cobrem cerca de 1/3 da superfície capilar e os astrócitos que rodeiam os vasos vão dar suporte físico aos vasos. A rede de capilares do cérebro humano tem cerca de 600 quilômetros de extensão, com uma superfície de 20 metros quadrados. Ocorre permeabilidade seletiva a algumas moléculas, como nutrientes, produtos do metabolismo, hormônios e neurotransmissores. E apenas uma quantidade de fármacos bem pequena é que consegue atravessar a barreira hematocefálica. Para conseguir, a molécula precisa ser lipofílica e com um tamanho menor de que 500 Daltons. Mas apesar da existência da barreira hematoencefálica, existem evidências para acreditar que o SARS-CoV-2 consegue atravessar essa barreira, seja através da via endotelial propriamente dita, ou ainda através dos leucócitos, como nós vamos ver daqui a pouco. Nesse artigo aqui, de abril de 2020, os pesquisadores relataram a presença do vírus em células endoteliais e capilares do tecido do lobo frontal, obtido do exame de autópsia de um paciente vítima fatal de Covid-19. Nessa microscopia eletrônica, nós podemos observar a presença de partículas virais individuais em pequenas vesículas do citoplasma das células endoteliais, ressaltado aqui pela seta. Essas células endoteliais são essas aqui, né? São o primeiro obstáculo para o vírus alcançar o sistema nervoso, como a gente viu anteriormente. No mesmo artigo, eles também evidenciaram que as partículas virais poderiam atravessar o endotélio por exocitose e endocitose, como foi capturado nessa imagem de microscopia eletrônica, que mostra aqui nos círculos, né, aqui uma bolha contendo partículas virais entrando e saindo da parede endotelial, presumindo a penetração do vírus através de células endoteliais microvasculares do cérebro para o nicho neural. Nessa outra imagem,
eles conseguiram capturar a presença das partículas virais em vesícula, tem aqui várias particulinhas, no citoplasma de neurônio, sustentando então a hipótese de penetração transcelular através da barreira hematoencefálica. E por último, um possível mecanismo que nós vamos abordar aqui seria o tropismo do vírus no sistema nervoso através da migração de leucócitos que vão atravessar a barreira hematoencefálica. Esse mecanismo é descrito como cavalo de Troia, porque quem leva o vírus para o sistema nervoso central é um leucócito que passa pela barreira hematoencefálica normalmente. Esse mecanismo é bem descrito para o HIV e é possível que o SARS-CoV-2 tenha capacidade de reproduzir o mecanismo, porque já foi demonstrado que ele é capaz de infectar linfócitos, granulócitos, manócitos. E, além disso, a própria inflamação sistêmica que caracteriza a Covid-19 provavelmente aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica, permitindo assim que células imunes infectadas e também toxinas e possivelmente vírus passem diretamente para o sistema nervoso central. E uma vez que o vírus obtém acesso ao tecido neuronal, ele poderá iniciar um ciclo de brotamento viral e danificar mais ainda o tecido neuronal. Para quem ficou interessado no assunto, eu recomendo a leitura desse artigo, que é um artigo de revisão, como eu já falei, e que tem bastante informação. Certamente, a compreensão do curso neurológico da doença está evoluindo e os médicos devem continuar a monitorar de perto os pacientes em busca de comprometimento neurológico. Assim como também eles devem promover a avaliação neurológica periódica dos pacientes em alta hospitalar para monitoramento de possíveis sequelas neurológicas que podem surgir. Bom, eu agradeço para quem ficou comigo até aqui e novamente peço para você se inscrever no canal e assim você sempre vai ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Obrigado! Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar o sininho para se tornar um tripulante da nave.